cada ano, no mundo, são geradas mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico, o equivalente a 50 torres Eiffel, feitas de televisores, geladeiras e máquinas de lavar velhas. Mas apenas 9 milhões de toneladas são descartadas corretamente. O resto contamina a terra, a água e o ar, envenenando o meio ambiente com chumbo, mercúrio e freon. Mas como as fábricas de hoje transformam esses resíduos em novos recursos? E por que sua máquina de lavar antiga pode se tornar parte de um novo carro? Assista até o final, será realmente interessante. Hoje, o descarte de eletrodomésticos é um processo complexo e bem estabelecido que ajuda a reduzir o impacto prejudicial ao meio ambiente. Mas nem sempre foi assim. Há algumas décadas, geladeiras, televisores e máquinas de lavar velhas simplesmente acabavam em lixões ou na floresta. Vamos traçar como a humanidade aprendeu a lidar corretamente com grandes eletrodomésticos e a transformar resíduos em recursos. Até o início do século XX, os eletrodomésticos eram uma raridade, pois a maioria das pessoas não possuía aparelhos elétricos. Se algo quebrava, como máquinas de lavar mecânicas ou os primeiros fogões a gás, os artesãos os consertavam manualmente, e as peças de metal eram refundidas. Com o crescimento da indústria no final do século XIX e início do século XX, começaram a aparecer as primeiras geladeiras, ferros elétricos, ventiladores e torradeiras. Como os aparelhos eram caros, tentava-se usá-los pelo maior tempo possível. O que acontecia com os aparelhos quebrados? Vou te contar agora. Eles eram consertados e reutilizados. As peças de metal eram refundidas, especialmente durante as guerras, quando o metal era escasso. Eram jogados fora com o lixo doméstico. No entanto, naquela época, ainda não existia a produção em massa de eletrodomésticos, então a questão do descarte não era tão urgente. Após a Segunda Guerra Mundial, começou um supercrescimento econômico, e os eletrodomésticos se tornaram mais acessíveis. A produção em massa levou ao fato de que os aparelhos antigos não eram mais consertados, mas simplesmente substituídos por novos. Nesse período, uma enorme quantidade de geladeiras, televisores e máquinas de lavar acabou em aterros. Isso foi muito ruim, porque os resíduos começaram a poluir o solo e a água, especialmente devido ao chumbo e ao mercúrio nos tubos de raios catódicos dos televisores. Os governos de vários países começaram a pensar em criar aterros especiais para o descarte de lixo eletrônico. Nos anos 70, no EUA e na Europa, começaram os primeiros programas de coleta e descarte de eletrodomésticos. No entanto, um sistema de reciclagem real ainda não estava estabelecido. Até os anos 1980, o problema dos resíduos eletrônicos e domésticos se tornou evidente. Alguns países começaram a introduzir leis sobre a coleta seletiva de eletrodomésticos e sua reciclagem. Na Europa, começaram a operar as primeiras fábricas de reciclagem de geladeiras e máquinas de lavar. O Japão introduziu um sistema de descarte de eletrodomésticos, onde os fabricantes eram obrigados a aceitar os aparelhos antigos de volta. No EUA e na UE, surgiram programas de reutilização de metais e eletrônicos. As pessoas começaram a entender os danos do freon e dos metais pesados nos eletrodomésticos. Então, novos métodos para sua remoção segura foram desenvolvidos. Mas, infelizmente, até hoje, nem todas as pessoas entendem por que não se pode simplesmente jogar fora os eletrodomésticos. E eles não são apenas um monte de metal e plástico. Dentro de geladeiras, condicionadores de ar e até mesmo algumas máquinas de lavar, há substâncias nocivas que não devem ir para a natureza. Aqui estão apenas algumas razões pelas quais você não pode simplesmente levar o aparelho para o container de lixo. As geladeiras antigas contêm freon, que destrói a camada de ozônio. Seu manuseio inadequado pode prejudicar seriamente o meio ambiente, o que é muito ruim. Mercúrio, chumbo, cádmio. Muitos componentes eletrônicos contêm metais pesados que podem entrar no solo e na água. Se o aparelho for desmontado corretamente, a maioria dos materiais pode ser reutilizada. Se você entregar o aparelho para o descarte correto e não simplesmente jogá-lo em um aterro, ele passará por várias etapas de reciclagem.
Em fábricas especiais, os aparelhos são desmontados em partes: metal, plástico, vidro, eletrônicos, materiais de isolamento, etc. Das geladeiras, o freon é bombeado para fora. Das máquinas de lavar, a eletrônica é removida, onde pode haver metais pesados. Essas substâncias são enviadas para descarte ou armazenamento seguro. A maioria das peças de eletrodomésticos pode ser reutilizada. Metais, ferro, alumínio, cobre, são refundidos e reutilizados na produção. O plástico é separado por tipo e enviado para reciclagem secundária. O vidro das portas de fornos ou máquinas de lavar pode ser reutilizado na construção. Algumas partes dos aparelhos, como certos tipos de isolamento, não podem ser reutilizadas, então são descartadas com segurança. Após a remoção dos componentes perigosos, os restos do aparelho podem ir para trituradores, que os destroem em pequenos pedaços. Em seguida, separadores magnéticos especiais separam o ferro, e sistemas de triagem por indução, os metais não ferrosos e o plástico. Algumas empresas usam scanners ópticos e sistemas de raios-x para reconhecer diferentes materiais e separá-los automaticamente. Isso permite extrair eficientemente recursos valiosos, como cobre, alumínio e metais de terras raras. É muito importante saber como se livrar corretamente de aparelhos antigos. Primeira opção: entregar para descarte. Segunda opção: doar para peças ou vender. Se seu aparelho ainda funciona, mas não atende mais às suas necessidades, ele pode ser vendido ou doado para quem precisa. Existem técnicos que compram geladeiras ou máquinas de lavar antigas para peças. Terceira opção: troca por um novo. Algumas lojas oferecem promoções. Entregue o antigo, ganhe um desconto no novo. É uma opção vantajosa se você quer renovar seus eletrodomésticos. Quarta opção: caridade. Se seu aparelho ainda funciona, mas você quer se livrar dele, pode doá-lo a organizações de caridade que ajudam famílias de baixa renda. Com isso, você tornará nosso mundo melhor e mais legal. O descarte correto de eletrodomésticos não é apenas cuidar da ecologia, mas também uma oportunidade de economizar recursos. Vamos ver o que pode ser feito com aparelhos antigos. O ferro refundido é usado para a produção de novos eletrodomésticos. Os fios de cobre vão para a produção de novos aparelhos elétricos e cabos. O plástico, após a reciclagem, pode se tornar a carcaça de um novo aparelho, ou até mesmo peças para carros. Além disso, a reciclagem de eletrodomésticos cria novos empregos e ajuda a desenvolver a economia do país. Se pararmos de simplesmente jogar geladeiras e máquinas de lavar velhas nos aterros e começarmos a descartá-las corretamente, muita coisa mudará. Primeiro, haverá menos resíduos tóxicos na natureza. Segundo, água e ar mais limpos. Terceiro, mais recursos para a produção de novos eletrodomésticos. Então, da próxima vez que sua máquina de lavar velha finalmente se render, não se apresse em levá-la para o lixo. Encontre um ponto de descarte, ou pelo menos, entregue-a a quem ainda possa usá-la. Vamos tornar o mundo mais limpo, juntos! Em escala global, apenas cerca de 9 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos são documentadas para coleta e descarte, enquanto uma parte significativa acaba em aterros ou é incinerada, o que pode levar a consequências ambientais negativas. A cada ano, no mundo, são produzidos milhares de veículos de combate, e cada tanque é uma verdadeira obra-prima da engenharia. Mas como, a partir de toneladas de aço, materiais compósitos e sistemas de alta tecnologia, é criada uma formidável máquina de guerra? Por exemplo, um tanque moderno pode suportar uma explosão com a potência de várias centenas de megajoules e se mover a uma velocidade superior a 64 km por hora, em terreno acidentado. Sua blindagem utiliza uma composição secreta de materiais, capaz de parar projéteis perfurantes, e seu motor de 1.500 cavalos de potência funciona quase como o de um avião a jato. Hoje, mostraremos todo o caminho da criação de um tanque, dos primeiros projetos aos testes reais no polígono. Cada quadro começa com um esboço e um tanque,
com o desenvolvimento do projeto. O projeto deve levar em conta a integração de materiais modernos, blindagem, sistemas eletrônicos e armamento. Os materiais-chave são aço de alta resistência, materiais compósitos, alumínio, bem como uma blindagem especial. Primeiro, planeja-se e fabrica-se o casco. Ele é feito de aço blindado de alta resistência, que pode proteger toda a tripulação do fogo inimigo. O aço passa obrigatoriamente por um tratamento térmico para aumentar a resistência. Em alguns lugares, o casco é reforçado com blindagem compósita de materiais multicamadas especiais. Sua composição é secreta, mas pode ser cerâmica, ligas metálicas e plásticos. As placas de aço são cortadas a laser para garantir alta precisão dimensional. A espessura da blindagem varia dependendo da parte do casco. Por exemplo, na parte frontal, pode chegar a 14 centímetros. Os painéis são unidos por máquinas, robôs de soldagem especiais que imediatamente verificam cuidadosamente as costuras quanto à resistência, pois elas devem suportar grandes cargas e impactos explosivos. Em seguida, são fixados módulos especiais, telas de proteção, suportes para tanques de combustível e é aplicado um revestimento anticorrosivo. Alguns tanques são até equipados com blindagem reativa. A torre do tanque é a segunda parte mais importante, pois nela recaem as funções de controle de fogo, e é ela que contém o armamento principal. Ela é fabricada com materiais análogos aos do casco, mas com uma forma mais complexa. Para a torre, são utilizadas chapas blindadas espessas, que máquinas gigantes especiais dobram e estampam para obter a forma exata. Em alguns lugares, a espessura da blindagem pode chegar a 12 centímetros, e com a camada compósita, ainda mais. O motor é fabricado separadamente. O Honeywell AGT-1500 funciona pelo princípio da turbina a gás, quase como os motores de aviões. Ele tem uma potência de 1.500 cavalos e pode operar com diferentes tipos de combustível. Os principais materiais para o motor são ligas de titânio, capazes de suportar altas temperaturas, até 1.200 graus Celsius, e também aço resistente ao calor para eixos e câmaras de combustão, e materiais compósitos para alguns elementos. As pás do rotor são cortadas de placas de titânio com instalações a laser e a jato de água. As peças do estator também são fabricadas separadamente e cobertas com um revestimento anticorrosivo. O compressor, que injeta ar na câmara de combustão, é feito de ligas leves para garantir alta produtividade. A câmara é feita de aço resistente ao calor, capaz de suportar temperaturas superiores a 1.100 graus Celsius. Suas paredes internas são cobertas com uma queimada de cerâmica especial para evitar superaquecimento. Cada elemento é verificado quanto à capacidade de suportar rotações extremas de até 50.000 rotações por minuto. Após a fabricação e verificação de todas as peças, segue o processo de montagem. O corpo principal do motor consiste em várias seções, que são conectadas ao compressor, à câmara de combustão e à turbina. O eixo conecta a turbina ao compressor e garante a transmissão de energia. Ao motor é adicionado um sistema de arrefecimento, que usa ar e óleo para reduzir o aquecimento durante o funcionamento. Adicionalmente, é instalado um sistema de filtragem único que limpa o ar de poeira e areia, o que é especialmente importante para operar em desertos ou estepes. O motor é instalado em um banco de testes, onde é verificado quanto à potência máxima, regime de temperatura e consumo de combustível. São realizados testes de funcionamento contínuo sob alta carga. O motor é instalado no chassi do tanque para verificação em condições reais. Testam seu funcionamento com diferentes tipos de combustível, incluindo querosene de aviação e diesel. Nesta fase, a montagem final une todas as peças. O motor e a transmissão são instalados no casco, seguidos pelos componentes da suspensão, como esteiras, amortecedores e roletes, essenciais para terrenos acidentados. Em seguida, a torre é montada em seu anel de rolamento, permitindo uma rotação suave de 360 graus. Dentro dela, são integrados o canhão de calibre 120 mm, os sistemas de estabilização e mira, além de toda a eletrônica, termovisores, telêmetros a laser e dispositivos de visão noturna. Para a segurança da tripulação,
A munição é armazenada em um compartimento especial com painéis à prova de explosão. Depois da montagem, são instalados os sistemas auxiliares, como o ar-condicionado e a proteção contra armas de destruição em massa. A blindagem adicional, incluindo blocos compósitos, também é adicionada ao casco. Após a instalação de todos os sistemas eletrônicos, começam os rigorosos testes. O primeiro é a verificação da estanqueidade do casco, que é pressurizado para garantir a ausência de vazamentos, uma etapa crucial para resistir a ondas de choque. Em seguida, o tanque vai para o polígono para os testes de mobilidade. Ele enfrenta obstáculos que simulam o campo de batalha, como fossos e rampas com inclinação de até 60 graus, para testar sua estabilidade e manobrabilidade. Os sistemas de armamento também passam por uma verificação intensiva. O canhão de 120 mm é testado quanto à precisão, disparando contra alvos a até 4.000 metros de distância, inclusive em movimento, para validar o sistema de controle de fogo. Separadamente, toda a eletrônica é testada em bancadas especiais para garantir o funcionamento dos sistemas de comunicação, navegação e visão noturna em condições extremas de vibração e temperatura. A etapa final e mais espetacular é o teste da blindagem. Em um polígono seguro, o casco é alvejado com mísseis antitanque e projéteis para avaliar a eficácia de sua proteção. Somente após passar por todos esses níveis de verificação, o tanque é considerado pronto para ser entregue aos militares.